TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, estamos iniciando mais um encontro de diálogo, de troca de conhecimentos, experiências aqui no programa Castelo Forte. Um programa que deseja trazer pessoas, temas, assuntos que contribuem para melhorar, qualificar a nossa vida como pessoas, famílias, a nossa sociedade aqui em Lajeado, no Vale do Taquari. Hoje temos o privilégio de conversarmos com o juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson, diretor do Foro de Lajeado e também coordenador do Centro de Mediação. E sobre isso que nós queríamos conversar também mais tarde sobre um outro tema interessante, mas primeiramente agradecer a sua presença aqui no programa Castelo Forte. Sabemos que o senhor tem se dedicado muito a diversas questões, inclusive aqui na nossa cidade, sempre visando colaborar com o bem dos cidadãos e da nossa vida como pessoas na sociedade lajeadense. Muito obrigado, juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson. Tudo bem com você? Tudo bem, é uma honra, uma satisfação mais uma vez atender a este convite, né, para dialogarmos a respeito desses novos mecanismos, né, que demos início aqui em Lajeado e que estão se desenvolvendo muito bem, especialmente o Centro Judiciário de Mediação, Centro Judiciário de Mediação de Conflitos e Cidadania, e principalmente a cultura da mediação, que isso é muito importante. Ela é uma cultura de pacificação social, né? E diminuirmos um pouco menos a violência hoje tão reinante no seio da nossa sociedade, uma sociedade muito conflituosa, né? Muito conflitiva, né? Então, para nós é motivo de satisfação poder falar sobre essas estruturas, como elas estão sendo montadas, como foram estruturadas, porque isto, Pastor Eric, parte de uma política pública em nível nacional, decidida a partir do Conselho Nacional de Justiça, e que ela vem se espalhando para todo o Brasil, né? Uma decisão fruto de experiências universais. Quando eu falo em mediação, eu não estou falando em algo que começou a ocorrer ontem no mundo. Não. A mediação como um dos métodos, e para mim o método mais adequado de solução de conflitos humanos, a mediação começou a se desenvolver como técnica a partir da década de 70, né? Começou a se aperfeiçoar a partir dos anos 80, né? Tanto é que no berço, né? Tem a Austrália, Nova Zelândia, mas onde ela encontrou uma melhor sistematização, uma melhor metodologia, foi nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, num conflito, né, antes dele ser levado a uma corte de justiça, os Estados Unidos tem os condados, tem as cortes, uma organização judiciária um pouco diversa da nossa. Antes de se levar um conflito, seja ele uma reparação de danos decorrente de um acidente de trânsito, um conflito sobre uma posse, sobre um determinado bem, enfim, todos os conflitos nos Estados Unidos, eles é pré-requisito para admissibilidade pela corte que ele tenha passado
pelo um centro de mediação. Então, os centros de mediação, os Estados Unidos é o direito anglo-saxão, ele não é um direito codificado como o nosso, né? Bem diverso, mas os precedentes a corte não admite, né? É obrigatório e não facultativo de que tenha passado pela mediação. E a mediação como técnica, eu vejo, e esta é uma impressão de quem estuda com muito, e até para que o nosso espectador entenda, né? A mediação, ela humaniza através de um acolhimento diferente. Sai daquele espaço formal ao qual nós estamos habituados, e eu vim agora de uma audiência, né? Sai daquele espaço formal e vai para um espaço bem mais informal, onde as pessoas são tratadas com horizontalidade e começam, e fundamentalmente isto, né? Isso é muito importante no ser humano, porque o processo judicial como ele é na nossa lei, todo ele é uma construção de séculos passados. O processo judicial, e todo ele, né, ele é armado para uma guerra, para uma disputa, para um conflito, e que ao final daquele conflito terá um vencedor e um perdedor. Então, alguém, quando ingressa com um processo judicial, ele vai acusar outrem de ter praticado determinada conduta. Aquele vai ser chamado para se defender e vai dizer: não, eu não pratiquei determinada conduta, né, e eu não sou responsável por tal ato. Segue-se com produção de provas, então há um conflito jurídico estabelecido, né? Segue-se a produção de provas para, dentro dos princípios, especialmente o princípio da verdade formal, né? Para ver quem tem razão, e o direito, né, tem este conceito, né, de dar razão a quem a tem, né? E o processo judicial é um instrumento de concretização de direitos. Ao final vai ter um vencedor e um perdedor. A mediação parte de uma principiologia totalmente diferente. Num processo judicial, as pessoas são muito pouco ouvidas. Processo que eu digo tradicional, convencional, aquele que até hoje nós praticamos. Na mediação, o acolhimento é totalmente diferente. A pessoa vai ser ouvida por um mediador judicial capacitado, né, com técnicas apropriadas, e ali ela vai expor todas as suas angústias, seus ressentimentos, vai falar abertamente sobre o fato, sobre o que ela deseja, né? Muitas vezes não é uma reparação de um dano, né, mas é uma mágoa e um ressentimento que ficou de uma relação. Isto muito comum nos conflitos familiares, né, em que, na verdade, nos conflitos familiares, alguém não está buscando aquilo que formalmente aparece na audiência. Na verdade, ela está buscando uma superação daquele ódio, daquele ressentimento que ficou fruto daquele conflito familiar existente. Juiz Johnson, gostaria de fazer uma pergunta. Você está falando de um tema muito profundo. É justo dizer que muitas vezes se procura a punição e nem tanto o entendimento, a justiça? O que o senhor acha dessa pergunta minha nesse momento? Justiça, porque punição nós estaríamos com justiça criminal, e irmã siamesa da mediação é a justiça restaurativa. Nós temos, isto desde os primórdios, nós temos uma cultura punitivista, uma cultura baseada no castigo,
na aflição de um mal a quem causou um mal a outrem, né? Quando se fala em mediação, quando se fala em justiça restaurativa, é justamente restaurar pessoas e restabelecer a coesão social, né? Com restabelecimento, com empoderamento, isso é muito importante, porque as pessoas, o ser humano, ele num conflito, ele se fragiliza muito, né? E é muito importante, a experiência é muito, teoricamente é muito difícil falar sobre isso, pastor, mas assistindo, e eu como juiz não posso assistir, né? Porque um dos princípios da mediação é de que as sessões de mediação são absolutamente confidenciais, justamente para criar, né, tudo aquilo que se chama de reporte, de empoderamento, e a pessoa às vezes ela vai dizer algo que a mediação não vai ter um êxito, um sucesso, e que o processo, né, o processo vai prosseguir, né? E eu como juiz não posso ter pré-conceitos ou pré-juízos, então eu não posso assistir. Mas o relato, e sei também porque já participei de experiências simuladas, né? É fantástico como isto vai transformando a vida das pessoas, né? Eu digo um método, e como disse no início do programa, um método adequado de solução do conflito, porque se busca não a resolução, na mediação não se busca a resolução do conflito no sentido de se termos um perdedor e um vencedor, mas busca-se a coesão, a pacificação, e que ambos saiam vencedores daquele conflito, que ambos saibam superar aquele conflito. Hoje, essas técnicas, elas têm sido estimuladas universalmente. E aqui em Lajeado, mercê do nosso esforço, levamos o projeto ao Tribunal de Justiça, ao nosso a alta direção, e há cerca de 90 dias inauguramos o nosso centro e já estamos com uma pauta até o final de ano esgotada, né? Temos sessões diárias, né? Já com um grupo de mediadores capacitados. Já se tinha uma cultura muito importante, eu destacar, que Lajeado e o Vale do Taquari já praticavam a cultura da mediação. A mediação no Vale do Taquari, né, não no ambiente público, mas em ambientes privados, ela já era praticada já há bastante tempo. O Vale tem essas características. Estamos conversando com o juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson, diretor do Foro de Lajeado. Juiz Johnson, antes do senhor comentar como funciona na prática esse centro jurídico de mediação de conflitos, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa cultura. Essa cultura onde nós não precisamos sair com um ganhador e um perdedor, onde todas as partes podem sair melhor. O que o senhor acha que pode ajudar a promover essa cultura em termos de família, de escolas? O que o senhor tem visto já nesse sentido? Olha, eu tenho visto fatos assim excepcionais. Ontem, no âmbito da justiça restaurativa, que é uma outra ferramenta que nós trouxemos, capacitamos, porque isso tudo depende. Isso não se faz de uma forma amadora, de uma forma tacanha. Trouxemos um centro de práticas restaurativas, capacitamos, facilitamos que essas pessoas que trabalham na mediação são mediadores judiciais, na justiça restaurativa são facilitadores judiciais. Ontem
concluímos um círculo de construção de paz, que é uma das técnicas utilizadas na justiça restaurativa, em que o fato era uma violência escolar, né? Eram algumas meninas que há muito tempo vinham, através de grupos dentro da escola, se agredindo verbalmente, fisicamente, e trouxemos para um ambiente, para um círculo, né, que é uma sala própria dentro do foro, que funciona no 6º andar. Trouxemos para os círculos os pais, parentes, comunidade, a própria comunidade escolar. E ontem, no dia de ontem, encerramos esse círculo, né, de uma forma assim maravilhosa, né? Sai uma família querendo ajudar a outra, querendo superar o conflito, né, existente entre esses conflitos, e aí eu acho muito importante a intervenção precoce. Agora, tudo isso, pastor, eu diria que é um evoluir do ser humano, e é mudança de cultura e de paradigmas, e mudar paradigmas e mudar culturas, transformar de um belicismo para uma cultura de paz. Isto nós estamos lançando sementes, né? E eu creio que, isto eu não tenho dúvida, já por militar 36 anos dentro de um foro, né? Comecei com 13 anos no Poder Judiciário, né? Eu tenho certeza que o ser humano, na sua evolução, né, as gerações futuras, elas não resolverão seus conflitos desta forma convencional, através de um processo contencioso, mas sim através de técnicas, né, tais como a mediação, para as demandas familiares, para as demandas cíveis, porque todas as demandas cíveis podem ser solucionadas através da mediação e da conciliação, e na justiça restaurativa, que é uma nova metodologia de resolução de questões criminais. Hoje se vê, né, está aí os noticiários do dia de hoje, né, de que nós já esgotamos o nosso sistema, esse modelo punitivo e penitenciário que só gerou violência, gera reincidência, uma sociedade cada vez mais violenta. E está na hora de nós, né, que estudamos, que operamos na área, que trabalhamos cotidianamente, de nós buscarmos técnicas que estão sendo desenvolvidas, né, mundialmente, e trazermos para que no futuro essas culturas, que as pessoas passem a refletir sobre como resolver os seus conflitos, os seus dissensos, enfim, transformar uma sociedade mais humana. Muito bem. Juiz Johnson, na parte final agora do nosso diálogo aqui no programa Castelo Forte, para aqueles que nos assistem de uma forma assim bem simples, com termos que todos possam compreender, quem pode ter acesso a esse centro de mediação? Que situações, que casos podem ser encaminhados, resolvidos dessa forma? Qualquer caso, né, qualquer conflito, e aí eu vou citar alguns. Tem um problema de divisa entre vizinhos, tem um problema de perturbação de sossego público, de sossego, alguma relação dessa natureza, relações de vizinhança, serviços de um modo geral, contratou a confecção de uma roupa, enfim, né? Eu estou falando dos conflitos assim e procurando ir nos mais simples. Muito importante, temos um projeto do Poder Judiciário que se chama superendividamento. Hoje em dia as pessoas, né, fruto dessas adversidades econômicas,
elas estão aí já com dívidas acima da sua capacidade de pagamento, elas podem reunir todos os seus carnês, todos os seus comprovantes das dívidas, buscar o Centro Judiciário de Mediação de Conflitos, que funciona no 6º andar. A servidora responsável é a servidora Marise, muito conhecida, servidora do Poder Judiciário. Vá até ela, leve os seus carnês, a sua reclamação, falando em superendividamento, leva lá os seus carnês e vai ser marcada uma sessão em que eu mando intimar os credores para se fazer uma renegociação daquelas dívidas. Isto é bom para o devedor e também para o credor, porque do contrário, esta pessoa hoje ela já está inscrita em cadastros negativos de crédito, ela não vai ter condições de pagar, o credor ele vai ter que entrar com ação judicial, isto tem despesas, né? Então para ele, né, ou para os credores desta pessoa, para quem ela deve, renegocia o pagamento de acordo com a capacidade de pagamento. Esse processo, esse projeto de superendividamento vem dando bons frutos, né, e satisfaz a ambas as partes, né? Não há necessidade de se ter um processo ajuizado, né? Antes do ajuizamento do processo, procura, vai lá, conversa com a servidora, expõe o fato, ela faz um relato, se convida a outra pessoa a vir a uma sessão, né? E lá as mediadoras vão, através das técnicas adequadas, né, tentar superar aquele conflito. Funciona no 6º andar aqui do nosso fórum, né, no horário de expediente forense, das 9 horas da manhã às 18 horas. Muito bem, muito obrigado. Fica aí a explicação, também o convite para aqueles que precisam utilizar o serviço do Centro Jurídico de Mediações de Conflito, aqui em nossa cidade, aqui em Lajeado. Muito obrigado, Luiz Antônio de Abreu Johnson, juiz aqui em Lajeado, pela sua presença no programa, pelo seu trabalho, pelas explicações e por esse empenho em prol de maior entendimento entre as pessoas, uma vida um pouco mais, digamos assim, menos conflitosa e de maior entendimento. Muito obrigado mais uma vez, bom trabalho na sua atividade aqui em nosso meio. Eu que agradeço, pastor Erickson, e estou sempre à disposição, né? Acho que como homem público é o nosso dever, né, de procurar transformar essa vida, né, que cada vez mais humana, principalmente quem é ligado, e eu sou muito ligado à área dos direitos humanos.
convido a conversarmos um pouco, a refletirmos a partir de uma conversa que aconteceu entre um jovem, que aparentemente era um jovem rico financeiramente, e Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, conforme está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do Novo Testamento da Bíblia. Ali diz que certa vez este rapaz, um rapaz rico, chegou perto de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus entrou num diálogo com ele, dizendo que deveria cumprir os mandamentos, e logo Jesus viu que este rapaz entendia que ele cumpria todos os mandamentos de Deus, que a vida dele estava toda correta, certa, tudo bem encaminhado. E Jesus então, numa forma de chamar ele realmente a uma compreensão diferente da vida, sabendo que ele era um jovem rico, Jesus disse para ele: então, já que a tua vida está tão certinha, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. O jovem ouviu isso, ficou triste, ficou desolado e se afastou dali, saiu da presença de Jesus Cristo. A pergunta que o jovem fez é uma pergunta muito importante, uma pergunta que também nós devemos, quem sabe, fazer. O que fazer, como conseguir, como ter uma vida que se chama eterna? Muitas pessoas vivem a sua existência sem fazerem estas perguntas. Muitos não pensam sobre o que motiva elas, para onde vão, por que estão vivas, se existe algo após a nossa morte. Jesus nos convida a também deixarmos ser surpreendidos ou ensinados ou convidados a vislumbrarmos algo que vai além daquilo que nós podemos planejar, imaginar com a nossa capacidade humana. Jesus veio trazer um outro tipo de vida, uma vida que é muito mais profunda e duradoura do que simplesmente sobreviver, trabalhar, comprar algumas coisas, se aposentar. Jesus, de fato, veio para trazer vida e vida que é eterna. No Evangelho de João, Jesus disse que vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer o seu Filho Jesus Cristo. Deus tem em seu poder a capacidade de nos dar uma outra qualidade de vida. Deus tem capacidade de influenciar o nosso viver no presente e até mesmo de dizer que após a nossa morte haverá uma vida restaurada, ressuscitada, uma vida que se estenderá para a eternidade. Amigo, amiga, irmão na fé em Jesus Cristo, esta vida Deus quer dar, e esta vida não se compra, não se conquista. Esta vida é para aqueles que se achegam a Deus e se permitem ser abraçados por Ele, agraciados. Essa vida vem a partir da confiança nas promessas de Deus, do seu Filho Jesus Cristo. Quem crê em Cristo pode ter a certeza que tem a vida que vem de Deus e uma vida que durará para toda a eternidade. Que essa certeza, que a confiança nessas promessas, de que quem crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá, influencia o nosso jeito de pensar, de ser, no momento, na atualidade, no presente. Que possamos perguntar a Jesus: Jesus, que vida é esta que Tu queres me dar? E que possamos não sair correndo da presença de Jesus, mas nos deixarmos ser surpreendidos por Ele, guiados por Ele, e que na nossa caminhada de vida deixemos que Jesus Cristo influencie a nossa vida de tal forma que ela seja uma vida que será eterna. Amém.
TV Informativo. Aqui o Vale se vê.